Saudações, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Baixa que Responde. Se você não conhece esse quadro, eu explico rapidinho. Nesse quadro, nesse vídeo, a gente responde algumas perguntas que vocês mandam. Alguns redatores aqui da equipe do Baixa Aqui, do Baixa Aqui Jogos e do Tecmundo, eles respondem as suas dúvidas. E se você quer mandar uma dúvida, eu explico. Você escreve a sua pergunta, manda a sua pergunta nos comentários desse vídeo. Aí, na próxima, para preparar a próxima edição do Baixa que Responde, nós vamos ler os comentários desse vídeo. Então, nesse vídeo, a gente responde as perguntas que mandaram no Baixa que Responde 1. Para produzir o próximo, a gente lê as perguntas que mandam nesse vídeo. Belezinha? Então, vamos indo lá, que tem dúvidas muito interessantes sobre hardware e jogos nessa edição. Vamos lá. Vamos começar essa edição do Baixa que Responde com uma pergunta enviada pelo Kaique. Ele quer saber: jogar games nos notebooks pode ser prejudicial aos aparelhos? Quem vai responder é o nosso redator Vinícius. E aí, jogo detona notebook? Na verdade, não. Jogar é como realizar qualquer atividade no notebook. O que pode acontecer é o seguinte: jogos consomem mais recursos, isso pode fazer a máquina esquentar um pouco mais. Então é só você ter cuidado aí com o aquecimento. Se você deixar a máquina numa temperatura tranquila, aí provavelmente não vai resultar em problema nenhum. Maravilha, então Kaique vai lá, joga no seu notebook, se você tem, pode curtir à vontade, se divirta. Vamos seguir essa edição. Ao meu lado está aqui o Fábio, nosso redator. Ele vai responder uma pergunta mandada pelo Everson. Ele mandou: qual a diferença entre os padrões PCI Express 2.0 e PCI Express 3.0? Explica pra gente. Fala, Everson, beleza? Então é o seguinte, aparentemente, se você olhar numa placa-mãe, o PCI Express 2.0 e o 3.0 não tem diferença, eles são exatamente iguais. Por que disso? A ideia é fazer com que as placas de vídeo sejam compatíveis com qualquer tipo de placa-mãe. O que mudou basicamente foi a taxa de bits e a taxa de transferência dos slots PCI Express. Então, no caso, o PCI Express 2.0 transferia 5 GB transfer de bits por segundo. O PCI Express aumentou isso para 8 GB transfer. Esse padrão gigatransfer não é muito comum e é até bem complicado de explicar o que ele representa. Mas se você verificar no padrão da PCI-SIG, que é o órgão que regulamenta isso, eles também informam detalhes sobre a taxa de transferência em gigabytes por segundo, que é o que realmente importa. O PCI Express 2.0 conseguia transferir um máximo de 16 gigabytes por segundo. No PCI Express 3.0 esse valor dobrou para 32 gigabytes por segundo, isso num slot de x16, que é o das placas de vídeo. Então essa é basicamente a diferença, assim, que é para poder comportar as placas de vídeo mais recentes, que precisam transferir uma quantidade enorme de dados entre a placa de vídeo, processador e outros componentes. Bacana, muito obrigado pela resposta. Baixa que Responde segue. Atenção você, porque temos uma presença ilustre nesse Baixa que Responde. Se você acompanha o canal do Baixa que Joga, sabe que ele estava marcando lá, sempre presença no Baixa, aqui no Baixa que Responde, não, no BJ Responde, mas não satisfeito, ele também está aqui agora, no Baixa que Responde. Né? Invadindo outros territórios. Tá aqui, mas beleza então. Temos aqui uma pergunta para o Durval Ramos. Ela foi enviada pelo Hugo, e ele diz: é possível jogar games do PS3 com mouse e teclado? Então, essa é uma pergunta que, até que quando estava discutindo aqui, gerou algumas controvérsias. Para você ter uma noção, tinha 3 pessoas discutindo aqui. Porque tem que levar em consideração que, primeiramente, questão de nativo, né? Uma visão nativa, assim. São poucos jogos que têm realmente suporte, né? São pouquíssimos títulos que você vai poder plugar ali um mouse, poder plugar um teclado e funcionar normalmente. Então, de modo geral, né? De modo geral, não tem, assim, apenas com raras exceções. Você pode dar uma pesquisada aí quais jogos tem, caso você queira muito usar seu teclado no seu Play 3, mas não vai ser tão útil assim quanto jogar só no PC. Por outro lado, tem muita gente que faz umas gambiarras, uma galera que corre atrás, vai fazer uns chunchos, que tem acessórios específicos que vão fazer com que o mouse e teclado seja lido como um controle, um DualShock. Mas daí tem a polêmica do se funciona tão bem quanto um PC, se vai trazer a mesma experiência ou não. Então, nativamente são pouquíssimos jogos, não são todos, assim. E tem as gambiarras ali que pode ou não
trazer a experiência que você procura. Então, se você está querendo jogar usar o mouse e o teclado no seu Play 3, dá uma pesquisada, testa antes para não cair de cabeça numa furada. Beleza, então tá aí. Vamos seguindo com mais uma edição do Baixo que Responde. A próxima pergunta deste Baixo que Responde foi enviada pelo Douglas Melo, que quer saber: é possível rodar o sistema Mac em um PC comum? Quem vai responder é o Wickerson, nosso redator aqui dos nossos sites. Então, é possível? É possível, mas não em qualquer PC comum. Então, você precisa ter algumas peças certificadas, né? O macOS é um sistema que requer algumas peças certificadas para que isso aconteça. Então, você consegue, procurando em fóruns na internet, você encontra a lista de quais são essas peças, né? Quais são esses itens de hardware que são certificados para que você possa fazer isso. Mas, provavelmente, se você tentar colocar o sistema operacional no seu PC comum, um ou outro item, né, do hardware vai dar algum probleminha e vai acabar não funcionando direitinho. Então, é legal checar qual que é essa lista de hardware disponível, né, que existe aí em vários fóruns, não é um processo oficial, né, então tem que encontrar aí em alguns fóruns essas informações e ir atrás dessas peças, instalar o sistema operacional, vai funcionar certinho. Do contrário, se você instalar no PC normal, bem provável que não vá funcionar. Tá certo. Então vamos seguindo porque tem ainda mais uma perguntinha nessa edição. Ah, vocês acharam que o Vinícius tinha ido embora? Não. Tem mais uma pergunta para ele. Essa é do João Tavares, olha só. O que é o Turbo Boost dos processadores? Explica aí pra gente. Turbo Boost é um recurso que a Intel introduziu algumas gerações atrás e que funciona assim. O processador ele tem duas velocidades, a velocidade normal e a turbo. Geralmente ele trabalha com essa velocidade normal, que são 3.4 GHz no i7 4770, por exemplo. Mas ele tem também uma velocidade turbo, que nesse processador é 3.9 GHz. O que acontece? Quando o sistema demanda um pouco mais de processamento, o clock sobe um pouquinho. É como se fosse um overclock automático, para garantir um pouco mais de desempenho em atividades mais pesadas. Seria um aumento controlado de fábrica, já como característica do processador, né? É um aumento controlado de fábrica. Todos os processadores que têm esse recurso, eles têm já travado a velocidade inicial e a velocidade final. Então ele trabalha nesse espaço, nesse intervalo, e não pode passar disso, pelo menos não automaticamente, ele nunca vai passar desse limite. Tá certo, com essa dúvida nós encerramos mais uma edição do Baixo que Responde. Lembrando, se você tem uma dúvida, você comenta neste vídeo. Aí para preparar o próximo Baixo que Responde, nós vamos ler alguns comentários, vamos selecionar algumas perguntas e responder no próximo programa. É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Vinícius, e até a próxima.